Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa palavra que está por toda parte: bem-estar. Mas vamos ser sinceros, o que é que isso significa de verdade? Para além daquela rotina de skincare ou da foto perfeita de yoga. Bora desvendar isso juntos. Essa pergunta parece simples, não é? Mas, se a gente parar para pensar, o que realmente significa estar bem? Será que é só não ter pegado um resfriado? Pois é, a ideia que a maioria das pessoas tem sobre isso talvez esteja, digamos, um pouquinho incompleta. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. Saúde deixou de ser só ausência de doença. Como a fonte da Catarinense Pharma destaca, agora a gente entende isso como um estado ativo. É algo que se constrói, sabe? Um equilíbrio que a gente busca de propósito todo santo dia. Ok, então, se o bem-estar é essa busca, como é que a gente chega lá? A gente precisa de um mapa. E é exatamente isso que vamos explorar agora, um guia bem claro para entender essa jornada completa, holística. Acesse o Pueblo traz uma analogia que é, olha, perfeita para isso. Pensa numa dieta. Ninguém consegue comer só um tipo de alimento e esperar ficar super saudável, certo? Pois é, com o bem-estar é a mesmíssima coisa. Não dá para focar só numa área da vida e esperar o equilíbrio. A abordagem tem que ser multidimensional. E aqui está o tal do mapa completo. Bem-estar não é uma coisa só, gente. É a harmonia entre 9 áreas que estão super conectadas. A física, a emocional, a intelectual, a interpessoal e por aí vai. E faz todo sentido, né? Pensa só. O estresse financeiro pode detonar o sono de uma pessoa. O sono ruim, por sua vez, afeta o humor. É um verdadeiro efeito dominó. Se uma peça é negligenciada, ela pode derrubar todo o resto. Certo, a gente já entendeu o que, agora vamos para o porquê. Vamos mergulhar um pouco na ciência e ver um exemplo que é simplesmente fascinante de como essas dimensões estão literalmente conectadas dentro do nosso corpo. Quero apresentar o eixo intestino-cérebro. Imagina ele como se fosse uma supervia, uma autoestrada de comunicação que nunca para, ligando o que acontece lá no nosso sistema digestivo com o que acontece aqui, no nosso cérebro. E aqui está o ponto principal. É uma via de mão dupla. Não é só o estresse que dá dor de barriga. O que acontece no intestino também envia sinais que afetam o cérebro. É uma conversa constante, um verdadeiro diálogo interno acontecendo o tempo todo. A influência é tão gigantesca que, como aponta a fonte PMC, o intestino é chamado muitas vezes de nosso segundo cérebro. E faz todo sentido, né? Afinal, ele tem um poder imenso sobre a nossa saúde neurológica e emocional. Essa ideia, convenhamos, muda tudo. Mas como é que essa conversa funciona na prática? É basicamente um processo de 3 passos. Primeiro, o que a gente come alimenta as bactérias que vivem no intestino. Segundo, essas bactérias digerem as fibras e produzem vários compostos. E terceiro, esses compostos podem viajar pelo corpo e influenciar diretamente o funcionamento do cérebro, afetando humor, pensamentos, tudo. E se alguém ainda tem alguma dúvida dessa conexão, se prepara para esse número. Cerca de 90% da serotonina do corpo, o famoso hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Sim, você ouviu direito, 90%. Isso mostra o papel absolutamente crucial que a saúde intestinal tem na nossa saúde mental. É impressionante. Agora vamos ampliar a nossa visão de novo e entender como todo esse conhecimento científico já está moldando a nossa vida e, claro, as tendências do futuro. E essa mudança de mentalidade, olha, já está acontecendo. Este gráfico da McKinsey mostra um movimento cultural muito claro. As gerações mais jovens estão liderando essa onda, tratando o bem-estar não como um luxo, mas como parte essencial do dia a dia. E essa prioridade toda se reflete no que está em alta. A saúde mental finalmente está no centro da conversa, otimizar o sono virou uma meta de vida e, claro, a saúde intestinal e a nutrição funcional estão bombando. E para medir tudo isso, o ACSM aponta que as tecnologias vestíveis, os wearables, são a tendência número 1, transformando o nosso corpo num laboratório de dados pessoais. Mas, calma lá, essa busca por equilíbrio não é nenhuma modinha passageira. Vamos fazer uma viagem no tempo para ver como essa mesma busca por harmonia tem raízes muito, muito profundas na sabedoria ancestral. Vamos conhecer a Ayurveda. É uma ciência da vida milenar que oferece um outro modelo para a gente entender o bem-estar de forma personalizada. A ideia central aqui é que cada pessoa tem uma constituição única, um tipo de impressão digital energética, chamada de dosha. De acordo com a fonte Art of Living, existem 3 doshas principais. Pensa neles como energias. Tem o Vata, que é a energia do movimento, leve e criativa. O Pitta, a energia do metabolismo, intensa, transformadora. E o Kapha,
a energia da estrutura, mais estável, mais sólida. Todos nós temos os três, mas a combinação é única para cada um de nós. E é aqui que tudo se conecta. Não importa se a gente está olhando para as 9 dimensões modernas, para a ciência do eixo intestino-cérebro ou para a sabedoria milenar dos doshas, a mensagem no fundo é a mesma. Bem-estar não é sobre alcançar uma perfeição estática. É uma dança. É uma jornada dinâmica, contínua, de se observar e se ajustar. Então, a reflexão que fica é essa. Se o bem-estar não é um destino final, mas sim uma prática diária, como é a harmonia pessoal de cada um? O que o corpo e a mente estão pedindo hoje para que se encontre esse equilíbrio? A resposta, no fim das contas, está dentro de nós.